Olá. O mundo tem, como todos sabem, o mundo tem vivido nos últimos meses desse ano uma pandemia sem precedentes no século. Isso tem influenciado negativamente a atividade econômica, muito em função das incertezas, mas também da necessidade de distanciamento social. Quais são os efeitos da pandemia no futuro econômico de médio e curto prazo do mundo? É o que a gente vai falar hoje. Eu sou a Fernanda Faio, eu sou economista, pesquisadora do Grupo de Financiarização e Desenvolvimento da UF, e estou aqui com o Adriano Vilela Sampaio, professor da UF e pesquisador do FIND também, e com o Thiago Antonielli, economista, doutorando da UF e pesquisador do FIND. Olá a todos, quase caiu aqui, gente, vou pedir desculpa. Como vão? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Essa é a quinta pílula do FIND. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui por um assunto tão importante. E eu acho que eu vou começar, então, perguntando para o Thiago. Pode ser, Thiago? Tudo bem. Thiago, quais os impactos na atividade econômica em função dessas medidas tomadas em função do Covid no mundo, né? Olá, Adriana e Fernanda. Então, Fernanda, o que a gente pode perceber é que talvez a gente esteja enfrentando a pior crise na economia desde a Segunda Guerra Mundial. Os indicadores como aumento da taxa de desemprego, queda do investimento, queda do comércio internacional e principalmente da atividade econômica mostram isso. Para a gente pegar esse último indicador, saiu recentemente uns números sobre atividade econômica no primeiro trimestre, agora de 2020, a gente pode perceber que o efeito nominal sobre a atividade econômica ela tem seguido a linha de contágio do vírus, ou seja, teve início na China e vem se espalhando pelo mundo na direção leste a oeste. A China, como o primeiro país que teve impactado pelo vírus e, consequentemente, pelas medidas de combate, que a gente pode destacar o isolamento social, ela teve uma contração de aproximadamente 10% na atividade econômica no primeiro trimestre de 2020 em relação ao quarto trimestre de 2019. Os países da zona do euro tiveram uma contração de aproximadamente 4% e a economia dos Estados Unidos de 1,2% a 1,3%. E para a gente incluir o Brasil nessa análise, a gente teve uma contração da nossa atividade econômica de aproximadamente 1,5%. Toda a crise, a gente sabe, que ela vem com um período subsequente de recessão. 12 anos atrás a gente teve a crise financeira e teve uma recessão entre 2008 e 2009, um período que ficou conhecido como a Great Recession. Agora, as projeções mostram que talvez o impacto recessivo ele se concentre só em 2 trimestres. E é por isso que espera-se que, a partir do terceiro trimestre já do ano, a economia chinesa já mostre sinais de recuperação. E o resto do mundo a partir do quarto trimestre. Então, por isso, espera-se que a economia chinesa ela tenha um crescimento positivo, desculpa a redundância, mas a economia tem isso, crescimento positivo de aproximadamente 1%. Que apesar de ser positivo, é o menor crescimento da China nos últimos 60 anos. E é bom a gente lembrar que a recuperação aqui ela já não é determinada pelo país, quando foi que ele foi atingido ou não pelo vírus, mas sim pela capacidade de tomada de políticas macroeconômicas e do comprometimento tanto do governo e da população no combate ao vírus. E também o nível de resiliência da economia, que a gente pode destacar principalmente, que é determinado pela fragilidade da economia. Então, por isso, os países da zona do euro, espera-se que ele tenha um decréscimo na sua atividade econômica em 2020 de aproximadamente 9%, a economia dos Estados Unidos de 6%, e aqui no Brasil, espera-se que a nossa economia contraia em 2020 aproximadamente 8%. É engraçado tu falar de crescimento positivo. O economista deve ser o único grupo que fala em crescimento negativo e crescimento positivo. Então, o Brasil vai ter um crescimento negativo de 8%. Isso é ótimo. Sim, também a gente tem que lembrar que isso também está muito ligado ao ambiente do vírus, né? As projeções, desde quando a gente sabe que tem o vírus, de março até agora,
elas têm tido uma revisão, infelizmente, para baixo. E, possivelmente, as projeções estão ligadas ao ambiente do vírus. Então, novas ondas de contágio, descobrimento da vacina ou de tratamento, pode melhorar ou piorar as projeções. Infelizmente, a tendência é de cair. Então, em termos gerais, o que eu estou entendendo do que está dizendo é que a situação está muito ruim, né? É isso que a gente pode tirar do que tu está falando, e como a gente não sabe o que vai acontecer com o vírus, tampouco sabe o que vai acontecer com a economia. Então, já pegando esse gancho, eu queria perguntar para ti, Adriano, quais os principais obstáculos, então, tendo em vista tudo isso que o Thiago falou, para a recuperação econômica em nível mundial? Bom, então, o Thiago falou aí de indicadores que mostram que a gente já está sendo atingido por uma recessão muito dura em alguns países, e a previsão é muito ruim, né? E eu acho que o que é um traço importante dessa crise, né, é que ela é uma crise causada por uma pandemia, não é uma crise puramente econômica. Tá? Então, isso traz, principalmente se no período da recessão em si, ela não difere tanto das outras crises, ela tende a ter uma recuperação muito mais demorada, muito mais complexa, muito mais desafiadora. Tá? Então, o que a gente vê, né, o que vem se falando há algum tempo corretamente, é que a pandemia ela causa choques de oferta e de demanda. Tá? Então, o de oferta ele é muito claro. Né? Se você tem isolamento social, as pessoas não podem trabalhar, então as fábricas, as empresas vão ter uma interrupção, uma redução na produção. Então, isso já vai reduzir a atividade econômica. E pelo lado da demanda, principalmente enquanto vigorar o isolamento, tá, você tem uma série de questões que tornam praticamente inevitável uma recessão. Né? Enquanto tiver o isolamento, você vai ter um decréscimo da atividade econômica. Tá? Então, por uma série de fatores. Um deles é que alguns setores, né, então se você pegar saúde não, se você pegar cultura, turismo, lazer, independentemente do que aconteça com a renda, não há demanda para esses setores. Então, mesmo que eu não tenha uma queda de renda, eu não posso ir ao cinema, não posso ir a um show, né, então você não vai ter recuperação desses setores. Tá? E aí, o que o Thiago falou, que é muito importante no fim da fala dele, depende de como vai se desenvolver a questão de vacina, de vírus, né? Então, enquanto a gente tiver a possibilidade de ter novas ondas de contágio, vai ter uma incerteza muito grande. Um dos efeitos disso é que as pessoas, mesmo tendo renda, tendem a consumir uma parcela menor dessa renda. Isso é uma coisa que os dados mostram que tem acontecido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, né, o que a gente chama de aumento da poupança precaucional. Então, mesmo que eu tenha renda, eu vou consumir menos que antes. Isso, claro, se do ponto de vista individual pode parecer uma coisa boa, né, eu me prevenir para um futuro que possa vir novas crises, do ponto de vista agregado, se todo mundo faz isso junto, isso é um efeito contracionista sobre a economia como um todo muito forte. E essa incerteza, junto com a queda do consumo, né, que já vem ocorrendo, vai inevitavelmente também reduzir o investimento. Afinal, se não tem demanda, as empresas não vão renovar equipamentos, não vão aumentar a capacidade produtiva. Tá? E se você tem aí, novamente, como o Thiago já apontou, né, que é uma crise global, que a recessão vai ocorrendo à medida que o vírus vai atingindo as economias, tampouco se pode esperar uma retomada da atividade via exportações, porque a queda de renda é generalizada, né, no mundo todo. Tá? Então, você tem, enquanto houver o isolamento, vai ter uma recessão, inevitavelmente. Tá? E falar um pouco, né, o que poderia ser a saída para isso. A saída para isso, o único ente capaz de agora obter recursos, que teria mais facilidade depois para pagar a dívida, né, é o governo. Então, o governo teria que aumentar seus gastos agora, transferindo renda para as famílias, né, na forma de transferência Governo federal, direta. né? Governo federal, com certeza, exatamente. Obrigado, Fernanda. Transferência direta de renda, auxílio para pagamento de salário
de funcionários das empresas, adiamento ou preferencialmente isenção de impostos para pessoas e para as empresas, tá? Tudo isso para permitir que haja um isolamento social, então é uma questão econômica e de saúde pública, né? E mesmo quando acabar o isolamento, o Estado ainda vai ter um papel central na economia, porque você vai ter famílias e empresas com queda de renda e aumento de endividamento. Então, a capacidade de consumo e investimento vai estar muito deprimida. Tá? Então, você precisa que o governo entre com investimentos públicos, né, para promover uma atividade econômica e aproveitar essa oportunidade, né, para já direcionar os investimentos no problema que a gente já vem sendo avisado há algumas décadas, que é o aquecimento global. Então, diferentes autores, órgãos internacionais têm falado que a chance que a gente tem de alcançar as metas climáticas globais, né, é a recuperação agora de investimentos públicos em energias renováveis, em atividades limpas como um todo. Tá? Então, é um cenário muito desafiador e que o Estado vai ter papel central. Assim esperamos, ou seja, momentos de alta incerteza. Esse assunto teríamos pontos para discutir muito mais, mas novamente a ideia da pílula é que seja curtinha, então eu agradeço imensamente a Tiago e a Adriana. Até a próxima. Obrigado. Tchau, Obrigado, Fernando. Obrigado, Tiago.